Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais uma dica de costura criativa. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo desse lindo porta-agulhas. Eu já mostrei no vídeo anterior o bordado, onde eu fiz o passo a passo com você essa matriz. Se você não viu ainda, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir como fazer esse aplique de bordado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo como fazer todos os detalhes desse porta-agulha, desde o quilting até a finalização do viés. Então, confere comigo, olha só que graça. E você pode colocar aqui acessórios ou até meadinhas de linha. Olha só, aqui atrás também. E tem um espaço para você distribuir e organizar as suas agulhas. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você vai adorar todas as dicas. Se você é novo por aqui, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova, vídeo novo. Tenho certeza que alguma coisa você vai adorar ou vai se identificar. E não esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda muito. Se você já se inscreveu no canal, também deixa um like, porque assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. E vamos deixar de conversa e vamos lá para a minha dica? No vídeo anterior eu já dei as medidas, mas eu vou passar novamente caso você esteja assistindo pela primeira vez. Os meus vídeos têm capítulos, então você pode pular e ir direto para o passo que você parou, mas eu vou seguir com as medidas para quem está assistindo a primeira vez. Eu comecei cortando dois tecidos. Esse tecido de baixo do composê, ele tem 11 por 28 e o de cima também, 11 por 28. Mas se você quiser fazer somente com o tecido, você pode usar a medida de 20 de altura por 28 de largura. Vou fazer um detalhe na parte interna. Cortei aqui um tecido de 20 por 28. Já cortei também o que eu vou fazer na parte interna. Eu cortei um pouquinho maior, mas depois eu vou refilar. Então ele está aqui com 29 de largura por 22 de altura. Eu cortei também dois feltros de 15 por 20 para colocar as agulhas. E como eu vou fazer bordado, eu também já cortei um tecidinho para fazer o aplique do bordado de 10 por 15. Então, para começar, só passo uma costura entre os dois tecidos. Então, junto aqui direito com direito e passo uma costura nessa lateral. E aqui é só costurar seguindo o calcador, deixando sempre o calcador rente com o tecido. E ficou assim. Eu vou passar abrindo a margem de costura, coloco novamente lá na manta. E eu já passei. E aqui você pode usar dessa forma, com a parte superior bordando aqui na parte de baixo, ou assim, dessa forma, como você achar melhor. Esse eu vou fazer na parte superior. E agora eu vou voltar lá na máquina, fazer uma costura ao redor e também fazer uma costura aqui no meio. Eu gosto de fazer esse processo antes de fazer o bordado. Volto lá na máquina para fazer a costura. Eu já troquei o calcador, simplesmente tirei todo o calcador aqui do parafuso e coloquei o calcador de quilting. Eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando como faz esse processo, então você pode acompanhar nos outros vídeos também. Eu tenho uma playlist com dicas de quilting para te facilitar todo o processo de aprendizado. Como eu falei, eu gosto de passar essa costura, lembrando sempre de baixar o calcador quando você faz quilting. E eu também gosto de usar a minha luvinha. Se você está iniciando no mundo do quilting, é sempre importante que você tenha alguma coisa para fixar o tecido na sua mão. Então, como a minha mão é muito lisa, eu gosto de usar essa palma. E faço essa costura de segurança ao redor. Então, vejam que ela não precisa ser retinha. Aqui não precisa arrematar. Agora eu vou fazer uma costura aqui no meio, porque eu quero que esse tecido fique bem preso para poder fazer o bordado. Passei essa costura. Agora eu vou fazer o bordado aqui na parte superior. E aqui eu já tenho o bordado finalizado. Caso você queira fazer, se você tiver máquina de bordar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no final desse vídeo para você acompanhar o link do bordado. Você pode ir lá fazer o bordado
e depois voltar aqui para finalizar esse porta-agulhas. Caso você também não queira fazer o bordado, você pode seguir aqui me acompanhando. E agora, antes de refilar, eu vou colocar o forro. Como eu já te dei a medida lá na frente, eu vou colocar o forro aqui na parte de trás e vou voltar lá na máquina para fazer o quilting. Vou te mostrar o passo a passo do quilting, me acompanhe lá na máquina. E para fazer o quilting, eu já havia feito uma costura de segurança antes para fazer o bordado, mas eu vou fazer mais uma costura de segurança para segurar o forro. Isso aqui é opcional, mas eu gosto sempre de fazer para não precisar alfinetar todo o trabalho. Só que infelizmente eu tenho aqui um tecido xadrez, então eu vou alfinetar aqui atrás para que o meu forro, como é xadrez, não fique com o tecido muito torto aqui na parte de trás. Alinhei bem. Vou colocar um alfinete aqui só para segurar, para ele não correr demais o tecido. E faço novamente uma costura ao redor. E se você não viu ainda, eu já tenho várias dicas de como fazer quilting em máquina doméstica. Nessa minha tem a possibilidade de baixar os dentinhos, eu já baixei o dentinho. E agora vou fazer a costura de segurança ao redor. Fiz a costura de segurança ao redor. E agora venho fazendo o quilting. Como eu já estou com as duas linhas iguais, vou fazer um quilting básico aqui, que é o quilting de arabesco. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Seguro as duas linhas aqui na parte superior. E começo arrematando. Aqui eu posso fazer o quilting inteiro, mas como eu gosto de fazer separado, vou fazer primeiro a parte de baixo e depois a parte de cima. Finalizei a parte de baixo, eu gosto de puxar a linha da bobina aqui pra cima. Fico com as duas linhas aqui e corto, depois eu posso empurrar essa linha pra dentro, ou você pode vir aqui também e cortar esse excesso. E agora eu vou fazer aqui a parte superior. Como aqui eu tenho bordado, não vou fazer na parte da frente, vou fazer só na parte de trás. Porque aqui na parte da frente é bem pequeno o espaço, então eu não vou fazer. Vou dobrar aqui ao meio. E vou fazer somente aqui na parte de trás. Se você estiver fazendo uma tela C, você pode fazer aqui essa partezinha, vai ficar lindo. E faço aqui na parte de trás, eu vou fazer igual. Esse quilting de arabesco eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir e tirar toda a dúvida sobre esse quilting. E ficou assim. E agora é só refilar e é só juntar com um aplique e colocar o viés. Então agora eu vou lá na mesa finalizar com você. E agora é só refilar. Vou tirar todo o excesso de manta e de tecido sobrando. O meu porta-agulhas finalizou em 27 por 19,5. E agora é só colocar o meu porta-acessórios aqui na parte de trás. E eu ia fazer sem manta, mas eu decidi colocar manta para ficar mais durinho. Mas eu vou usar essa manta que é a Jade 100. Essa manta é muito molinha, muito fininha e ela não dá volume algum. Então, vou colocar aqui na parte de dentro. Eu vou lá fazer um quilting
aqui nessa parte de dentro também e já trago para fazer a montagem para finalizar o viés. E eu já fiz o quilting, o mesmo que eu fiz na frente, que é o quilting de arabesco. Vou posicionar aqui na parte interna, alfinetar. E você pode vir fazendo um zigue-zague aqui ao redor. E agora eu vou colocar o viés e hoje eu vou te mostrar como eu faço o meu viés duplo. Eu cortei 7 centímetros de tecido, vou dobrar ao meio e vou lá na máquina costurar. Vou começar aqui pela parte superior, costurando pelo lado externo. Então me acompanhe lá na máquina. E eu também já vou levar lá na máquina os 2 feltros para costurar aqui ao centro. E eu já vou riscar, como eu fiquei aqui com 27 centímetros, então eu marco bem no meio, que seria 13,5. Já vou deixar marcado, vou passar um risco. Vou riscar o meio do meu feltro também. Então, nesse caso, eu vou costurar primeiro o feltro para passar uma costura de fora a fora, assim eu já prendo o centro do meu trabalho e depois eu costuro o viés. Então, me acompanhe lá na máquina. Vou fixar os 2 feltros para que ele não corra. Se você achar por bem, você pode passar alguma costurinha aqui ao redor, um ponto caseado. Mas eu acho que o feltro desfia pouquíssimo, então não há necessidade, mas se você quiser pode passar. E eu vou fazer somente uma costura reta, mas também você pode fazer um pontinho decorativo. Eu vou também aproveitar e já passar um pontinho zigue-zague aqui ao redor. E quando eu faço um ponto zigue-zague, eu gosto de fazer um ponto grande. Eu aumento para que ele passe mais rápido. E ficou assim. Já posso tirar os alfinetes e costurar o viés. Para costurar o viés, eu começo sempre deixando um palmo sem costurar. Começo daqui da frente e esse espaço eu deixo para poder emendar o tecido depois. Então, vou começar aqui de trás. E como eu vou finalizar a máquina, esse viés, eu vou costurar com a agulha no meio, bem no centro do calcador, com um espaçamento de 0,75 centímetros. Eu costuro até a agulha ficar aqui no final. Para saber o momento onde eu preciso parar, eu vou levantar o calcador, vou virar. E o meu tecido está rente com o meu calcador, então é o momento de eu parar. Eu posso arrematar ou sair aqui na diagonal. Então, aqui fica o acabamento para você fazer o canto mitrado. E agora, para fazer o canto mitrado, é só você virar para cima o tecido, segurar e descer. Começo costurando lá de cima. Paro um pouquinho antes. Confiro se o meu calcador está rente com o tecido. Posso arrematar ou sair na diagonal como eu fiz o outro. Esse eu vou arrematar para você ver. Então, olha só. Aqui eu fiz um arremate. E depois fica o meu acabamento da mesma forma, olha só, vou subir, fazendo a diagonal, seguro e desço. E o tecido vai ficar assim, ó, bem retinho, fazendo um cantinho perfeito. E agora aqui no final, para fazer a emenda, eu vou costurar só um pedacinho, faço somente um arremate e vou fazer a emenda. Para fazer a emenda, eu tenho que fazer a emenda na diagonal,
para que o meu acabamento fique melhor. Então, viro a parte de cima para a direita e vinco o tecido. Venho com a parte inferior até que passe o tecido de cima, dobro para a esquerda, deixando aqui uma margem de aproximadamente meio centímetro e vinco o tecido. Assim eu fiquei com 2 vincos. Ficou assim, e agora eu vou emendar, abrindo os 2 tecidos, colocando assim, direito com direito, e vou juntar esse vinco desse lado com o vinco de baixo desse lado, ficando assim, ó, fazendo uma cruz com o tecido, junto os 2 vincos e coloco um alfinete aqui no meio. Dobro o meu trabalho e abro bem o meu viés ou debrum. E agora eu vou costurar lá de cima. Olha só, abro os 2 tecidos, juntando bem. Começo lá da pontinha e vou juntar aqui os 2 vincos. Olha só, ele tá bem retinho. Posso tirar o alfinete. E passei uma costura. E agora ele precisa formar aqui o viés bem retinho. Antes de cortar o excesso, confira se ele está bem retinho. Está, o meu ficou perfeito. E aí pode cortar o excesso de tecido. Se quiser, pode abrir a margem de costura aqui dentro. Isso tudo faz com que o teu acabamento fique perfeito aqui no lado externo. E agora finalizo a costura do viés. Começo lá de cima novamente. E antes de finalizar, vou colocar a minha etiqueta. E agora ficou assim, é só finalizar o viés. Tenho várias dicas de viés, acabamento à mão, acabamento à máquina. Aqui eu vou fazer a máquina. E como eu fiz esse viés duplo, então agora é só dobrar uma vez. E ele já está finalizado aqui desse lado. Coloco o clips, porque eu vou costurar a máquina, eu também vou fazer o acabamento desse lado assim, dessa forma. Dobro para cima, dobro para baixo, fazendo aqui o encontrinho perfeito para formar o canto mitrado também perfeito. Se você dobra dessa forma, quando você costura, aqui não levanta essa pontinha. Então, ele já fica perfeito aqui nessa parte de trás. E mais uma dica que eu sempre dou, para você saber se o tamanho aqui atrás está certinho, é sempre você ir colocando clips. E o tanto que ele fica aqui atrás, ó, é exatamente do tamanho do clips. É o tamanho que você precisa para costurar aqui nessa parte da frente. Olha como ele ficou no lado de fora. Olha o acabamento. E aqui na parte de trás, ele vai ficar com o tamanho perfeito, exato, para você fazer a costura. E agora é só vir. Você pode costurar com a agulha bem rente com o seu calcador, se você tem experiência. Ou vou ajustando por essa abertura. Ou ainda, se você preferir, pode trocar por esse calcador, que é o calcador de costura invisível. E ele tem essa chapinha onde ajuda a costura. E eu vou manter essa chapinha bem rente com o seu tecido. Se você tem a possibilidade de mover a agulha, você pode jogar a agulha para o lado, aumenta um pouquinho o ponto. E vou tirando o clips à medida que eu vou costurando. Paro no cantinho, vou virar. À medida que o meu calcador está bem rente com o tecido, posso tirando os clips. E finalizei a costura
E aqui o acabamento do viés vai ficar assim, ó, com essa costura bem aqui na rente ao seu viés. E aqui na parte de dentro, olha só, a costura fica bem retinha, com esse tamanho de viés, fica perfeito aqui na parte de trás. Está finalizado o porta-agulha, agora eu vou colocar um botãozinho aqui nesse lado e já te mostro ele lá na mesa finalizado. Vou cortar os fios. E assim ficou o porta-agulha finalizado. Já está cheinho. Eu coloquei um botãozinho de pressão, aquele chamado botão Ritas. E olha só. Tem aquela agulha que merece um destaque especial, que é a minha agulha de fazer viés, que é uma agulha maravilhosa. Tem aquelas que eu adoro, que são bem fininhas, que eu deixo aqui separadinhas em destaque. E eu já separei e coloquei todas as minhas agulhas organizadas. Olha só que maravilha. E também tem um espacinho para guardar aquele cartãozinho de agulhas que eu adoro. E também aqui os dedais, eu gosto de separar os meus dedais. Eu tenho vários. E coloco todos aqui guardadinhos. Então, assim eu gosto de manter as minhas agulhas organizadas. Espero que você tenha gostado dessa dica. Comente aqui se você vai fazer e que estilo você vai fazer. E se você quiser, a matriz vai estar no meu canal do Telegram e também lá no meu grupo do Facebook. E espero que você tenha gostado de mais uma dica. E essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma dica de costura criativa, o passo a passo do viés. E se você não viu ainda, eu já tenho outras dicas aqui no canal mostrando como fazer viés. Esse é um viés duplo, então ele é um pouquinho maior. Se você quiser fazer o viés de 4,5 ou de 5, eu tenho dicas aqui no canal mostrando passo a passo. E se você quiser conferir outras dicas de viés, eu tenho uma playlist somente de acabamentos para você finalizar as suas peças e fazer um acabamento impecável. Então confere todas as dicas aqui no canal e não esqueça de se inscrever se você é novo por aqui. Deixa um like também para me ajudar a divulgar essa dica a outras pessoas. E se você já é inscrito também, me ajude deixando um like, compartilhando essa dica, porque assim você ajuda o canal, me incentiva a trazer mais vídeos como esse para você. Espero que você tenha realmente gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!